Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius, sou professor do IF Goiano Campus Trindade. E esse trabalho, essa gravação, ela tem por intuito auxiliar, principalmente no uso de algumas ferramentas desenvolvidas no âmbito da iniciação científica do curso superior, dos cursos superiores do IF Goiano. Tá, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, rapidamente, o que são os máximos anuais, Máximos anuais eles podem ser aplicados a diversas variáveis, Pode ser, por exemplo, temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e, no nosso caso, está relacionado às chuvas, tá? E qual que é a finalidade de encontrar esses máximos anuais, aliás, o que são esses máximos anuais? Eles são a detecção dos maiores valores dos eventos em estudo dentro do ano em análise. Entretanto, a gente tem diversos eventos chuvosos no ano, Por exemplo, um exemplo aí, digamos que temos 120 eventos chuvosos. O que acontece? Eu preciso detectar a maior chuva para cada duração de chuva dentro desse estudo. Como assim? Digamos que quando eu faço análise de frequência, é interessante que eu tenha alguns tempos de chuva identificados. Os mais comuns, porém não taxativos, ou seja, não são os únicos, existem autores e pesquisadores que usam outras durações de chuva para estudos, são 10, 20, 30 minutos e de 1 a 24 horas. Vamos lá. Se a gente vê aqui, digamos que quem está acompanhando aqui, quem acompanhou o vídeo anterior, identificou que a gente fez a análise dos pluviogramas, que é a análise da chuva de acordo com o tempo. Essa análise deu origem à planilha organizada tal qual apresentado no quadrinho laranja. Esse quadrinho, como vocês podem ver, ele tem ali a chuva incremental, a chuva que ocorreu dentro daquele período descrito na hora inicial e hora final, e do lado a chuva acumulada. Também apresentamos até quando que seria chuva acumulada, quando que deixaria de ser, qual que seria o período entre chuvas para não se acumular mais. Mas o mais importante é estar organizado dessa forma. No caso das chuvas de 10 minutos, vocês lembram no slide anterior eu dizendo que a gente analisa para 10, 20, 30 minutos, 1 hora, até lá 24 horas? Então, para a chuva de 10 minutos, é muito simples fazer essa análise. Basta que eu identifique aqui, eu pego aqui a chuva incremental, e a organizo de modo decrescente. Dessa forma é fácil, eu identifico ali que nessa planilha aqui dos dados pluviográficos do ano de 2018, por exemplo, eu consigo identificar que a maior chuva foi de 66,2 milímetros em 10 minutos, Como vocês podem ver aqui, 66,2, tá? E para os demais tempos, como é que eu devo fazer esse processo? Já adianto que não é muito simples. Bom, para os demais dados, voltando de novo aqui a planilha, como ela foi concebida, lá na leitura dos dados pluviográficos, em ordem crescente de data, eu preciso somar os valores incrementais de chuva para cada período de análise. Por exemplo, se eu estou analisando de 20 em 20 minutos, eu devo somar de 20 em 20 minutos, sequencialmente, identificando qual foi a maior precipitação do ano, para cada duração. O mais interessante de se observar aqui é que, nesse caso, eu necessito de uma soma móvel para identificar esse valor, para 20 minutos. É claro que 20 minutos, 30 minutos, é bem fácil, bem tranquilo de fazer esse tipo de soma, até mesmo no Excel. Entretanto, se eu faço isso, eu tenho um pouco mais de dificuldade quando eu vou pensar nisso para 24 horas. Por quê? Como eu disse, é feita uma soma móvel. Essa soma móvel, ela tem, a ideia é buscar os dados sequencialmente. Por exemplo,
ali das 13 horas até as 13h10, depois o próximo incremento de chuva foi das 13h30 às 13h40. Então, para eu fazer isso pelo Excel, mesmo para tempos pequenos, eu já tenho uma certa dificuldade, né? Porque depois, por exemplo, 24 horas não significa que eu possa me ater, por exemplo, a um dia do calendário. As 24 horas podem iniciar, as maiores 24 horas de chuva podem iniciar num dia e terminar no dia seguinte, né? Por exemplo, podem começar às 3 da tarde e terminar às 3 da tarde do dia seguinte. Então, as 24 horas não se atêm ao dia de calendário. Então, essa análise ela é bem complexa para ser feita manualmente, via Excel, né? E, tanto, né, para resolver esse problema, a gente recorreu aos algoritmos, né? Algoritmos. É claro que essa aula, como eu já havia dito, a ideia é que vocês utilizem ferramentas que já estão um pouco mais prontas, tá? Claro que, né, pode ser feito manualmente, mas eu desaconselho. Então, seguindo para essa parte de algoritmo e programação, é interessante o uso, né? O algoritmo é como vocês já estudaram em programação, quem estiver vendo essa aula provavelmente já teve alguma aula de programação. É a ideia de desenvolver um passo a passo, né? Utilizando uma linguagem de programação, para que seja possível executar tarefas, automatizar tarefas que seriam complexas ou penosas, trabalhosas, para serem feitas manualmente. Para tanto, no meu caso, eu escolhi o Python, né, por ser uma linguagem que eu tenho mais facilidade. E para quem tiver interesse em utilizar o algoritmo que eu desenvolvi, eu sugiro, na verdade, é necessário que seja instalado o Python 3.8 e seja feita também a instalação dos pacotes NumPy, Pandas e o Matplotlib. É uma instalação tranquila, bem simples, não vou perder muito tempo nisso. Vou colocar um vídeo na descrição, um link, né, na descrição, para quem tiver interesse, né, tiver dificuldade de fazer essas instalações aí, tá? Da mesma forma, o algoritmo que eu desenvolvi. Esse algoritmo ele vai estar disponível, vou colocar aqui o link no Drive para quem tiver interesse em utilizar. Vai também estar uma planilha, base de dados, como é que eu vou dizer? Uma base de dados que pode ser aproveitada, né, para fazer testes, caso não tenham dados disponíveis. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é a idle, né, é o espelho do algoritmo que eu montei. Para quem tiver interesse, né, aqui estão, né, aqui eu fiz umas instruções para que fosse possível. São detalhes, né, do arquivo que tem que ser respeitados para que o programa funcione, tá? Mais abaixo eu coloco o local, você tem que inserir o caminho do arquivo, né? Quem quiser dar uma olhada com mais calma, pausa o vídeo aí e ver os detalhes. É claro que essas informações também estão todas no programa. É só abrir o programa que vai ser possível aproveitar os dados aqui disponíveis. Estando tudo correto, né, o arquivo estando nos dados de acordo com o que foi informado aqui, ele vai dar origem a esse resultado aqui, né? O que está apresentado aqui? As máximas anuais para o arquivo que foi utilizado, né? Para 10 minutos, 20, 30, 60, 2, 4, 8, 16 e 24 horas. Tá? Ó, pessoal, isso aqui eu devo fazer para cada ano hidrológico do estudo. Tá? Se eu tiver 10 anos hidrológicos, eu devo fazer para os 10 anos. Cada vez que digamos que eu fiz para 2010, eu tenho de 2010 a 2019, né, que vai ser um exemplo que eu vou usar mais à frente. Eu tenho que fazer para 2010, 2011, 2012, eu tenho que repetir a utilização desse programa 10 vezes para completar, né, para eu obter todos esses resultados. Lembrando que ano hidrológico é o ano, né, onde eu tenho a ocorrência de chuvas, e ele é um pouco diferente do calendário normal nosso, né, porque as chuvas, principalmente no estado de Goiás, elas têm uma característica muito específica, né? Que elas iniciam ali no final de setembro, normalmente, e vão até
início de abril ou maio, né? Então, nós dividimos ali o ano hidrológico para que seja uma coisa bem... para que os eventos sejam independentes entre si, nós dividimos o ano hidrológico de outubro até setembro do ano seguinte. Né? Para quê? Para evitar que haja eventos do mesmo ano hidrológico sendo considerados separadamente. Tá? Além disso, pessoal, esse algoritmo ele pode ser melhorado em muito. Né? A gente sabe que tem muitas melhorias possíveis. E eu aceito sugestões. Se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão para melhorá-lo na programação, eu sou todos ouvidos, tá bom? Bom, na sequência, com os dados já todos obtidos, a gente precisa trabalhar e descobrir a distribuição de frequência, né? Existem diversas distribuições de frequência, né? Existem possíveis, principalmente para uso de chuvas, existem para máximos, para equações de intensidade, duração, frequência, tem várias. Então, eu preciso definir qual ou quais tem melhor aderência, né? Possuem melhor adequação em relação aos meus dados. Para realizar isso, eu faço testes de aderência, né? Eu faço esses testes de aderência que vão verificar se os dados, né, têm aderência à distribuição que eu estou analisando como possível para realizar a minha equação de intensidade, duração, frequência, por exemplo. Tá? Eu acho importante, né, antes de continuar aqui, a minha ideia não é ser uma aula de estatística, como eu já disse antes, né? A ideia é apresentar algumas ferramentas, apresentar rapidamente alguns conceitos, para que vocês possam realizar as atividades aí, previstas na iniciação científica, tá? Ou em algumas atividades aí que vocês precisem utilizar essas informações, também é interessante. Entretanto, eu não vou entrar aqui em detalhes estatísticos profundos, né? E a gente vai ver alguns aqui só de forma superficial, para que vocês possam efetivamente utilizar as ferramentas apresentadas. Tudo bem? Para quem tem interesse, né, na página anterior, eu me esqueci de falar. Procurem o livro de Hidrologia e Estatística, do professor Mauro Naghettini e professor Eber. Esse livro está gratuitamente disponível na internet e vou ver até a possibilidade de colocar o link dele também na descrição, tá bom? Então, gente, esse processo de distribuição de frequência, análise, né, da frequência dos dados, a gente pode fazer manualmente, né, que vai levar um tempo considerável, porque até para que se entenda toda a teoria, né, por trás disso, acho que deve ser entendido para quem estiver mexendo com esse tipo de dados, né? Mas como eu disse, o meu objetivo aqui é apresentar ferramentas. Dentre essas ferramentas existe o ALEA, que é um caminho bem interessante. O ALEA é um software, é uma sigla, né, que significa Análise de Frequência Local de Eventos Anuais. É um software livre disponibilizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e que ele é um atalho para essa análise de frequência que nós precisamos fazer no processo da identificação da equação IDF. Para tanto, para uso desse software, eu preciso que os meus arquivos de dados, né, de entrada sejam em bloco de notas, ou seja, na extensão TXT, e esses arquivos eles vão conter os máximos anuais para cada duração de chuva. Por exemplo, aqui na imagem, fiz questão de colocar o nome correto, 60 minutos, né? E aqui estão dispostos verticalmente os resultados obtidos, os máximos anuais obtidos em cada um dos anos do estudo para 60 minutos. Ou seja, no ano de 2010, né, o exemplo é de 2010 a 2019, eu não coloco aqui que é 2010, mas no ano de 2010 o máximo para 60 minutos foi 59,4. E assim sucessivamente até 2019. Tá? É importante que os dados estejam organizados assim. Outro aspecto muito importante é que não podem ser deixados espaços no final do arquivo,
Porque senão o Alea, né, por ser um programa livre, também precisa de melhorias, ele não está pronto, ele não está adequado para que esse tipo de situação aconteça. Ele vai dar erro, tá? Então, não deixem espaço no final, salvem o arquivo e deixem ele pronto para ser inserido no Alea. Na sequência, né, para inserir os dados no Alea, basta você clicar nessa pastazinha aqui no canto superior direito, onde ele vai fazer a leitura dos dados, tá? No caminho, ele vai mostrar o caminho onde estão seus dados, e se deu tudo certo, ele vai falar para você, dados carregados com sucesso. Aqui, em gráficos, né, ele já vai mostrar a série histórica, como aconteceu, tá? E ele já vai estar na página de análise, já vai estar na aba de análise descritiva também. Certinho? Na sequência, se eu clicar em valores numéricos, ele vai me dar todas as estatísticas convencionais e também estatísticas de ordem L, né? O que são essas estatísticas? É um dos parâmetros para estimação, aliás, são os parâmetros de estimação dos coeficientes das distribuições. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas a ideia é apresentar ao menos esses dados. Por enquanto, tranquilo. Depois, nos testes de hipótese, eles vão verificar a aleatoriedade, independência, homogeneidade e estacionariedade desses dados. Obviamente, são poucos dados, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, na aleatoriedade, ele rejeitou a hipótese da aleatoriedade dos dados, né? O que tem que ser analisado de forma mais profunda, né? Porque realmente os dados eles tendem a ser aleatórios conforme maior a amostra. Nesse caso, como só haviam 10 dados, ele rejeitou. E eu quero só destacar uma coisinha aqui. Nos demais, ele disse que aceita a hipótese que os dados sejam estacionários, homogêneos e independentes. Entretanto, existe um entendimento, né, de que dentro dos testes de hipótese e também na estatística de modo geral, principalmente na hidrologia, estatística de modo geral, não pode ser aceita a hipótese, ela simplesmente não pode ser rejeitada, né? Ou seja, é um pequeno erro aqui do programa, tá, gente? Mas é importante que vocês saibam isso. Hipóteses dentro da estatística, elas não são aceitas, elas no máximo são não rejeitadas, tá bom? É um detalhe técnico, claro que não faz muita diferença, né, para nós aqui do ponto de vista dessa aula, mas é uma curiosidade que eu achei interessante trazer. Na sequência, né, depois do teste de hipóteses, a gente vai para os ajustes, que na verdade é onde estarão as informações mais importantes nesse processo de identificação para a identificação da distribuição de frequência mais adequada e também para a identificação dos parâmetros dessas distribuições que nós estamos estudando. Observem que eu tenho alguns pontos a serem preenchidos: distribuição, posição de plotagem, intervalo de confiança e parâmetros. Bom, vamos lá. Distribuição, o programa Alea ele possui 6 distribuições na sua base de dados, que são a distribuição exponencial, distribuição gama, distribuição GEV, tá? Que é a generalizada de valores extremos, Gumbel, log normal de 2 pontos e log Pearson de 3 pontos. Log Pearson 3, perdão. Essas são as distribuições que estão nesse programa. Por quê? Por ser um programa, né, um software de finalidade, principalmente de eventos hidrológicos, essas distribuições são aquelas que fazem mais sentido em relação a esse tipo de fenômeno, né? Então, geralmente, né, uma precipitação, uma máxima de cheia de um rio, por exemplo, entre outros, vão se encaixar normalmente melhor nesses tipos de distribuição, tá? Posição de plotagem, eu sugiro que vocês verifiquem do que se trata, mas no nosso caso podemos colocar, para fins de práticos, né, podemos colocar a posição de Weibull, que se encaixa bem em casos de precipitações intensas.
O intervalo de confiança também sugiro um estudo maior, entretanto, é normal que se coloque 95% de intervalo de confiança, certo? Os parâmetros nós vamos falar no próximo slide. Então, seguindo, né? Aqui, para fins didáticos, eu escolhi a distribuição de Gumbel, que também é uma das distribuições cujos valores de precipitações intensas melhor se encaixam normalmente, né? Não são os únicos, tá? Não sendo taxativo aqui, pode cair em qualquer um daqueles que eu apresentei como sendo o mais adequado. Mas Gumbel é um dos que, né, possui uma aderência bem próxima, né? Os dados conseguem se adequar melhor a esse tipo de distribuição. Observem aqui que na análise de frequência, aqui onde tinha parâmetros, eu tinha duas opções lá quando eu abri aqui. Claro que não apareceu para vocês aí, porque, né, são imagens estáticas. Possuía o MOM e o MML. Esses MOM, MMV e MML são o seguinte. Esses aqui são estimadores de parâmetros para a distribuição, tá? Esses estimadores, eles são, o MOM é o estimador do método dos momentos, o MMV é o da máxima verossimilhança, e o momentos L e o método do momentos L, tá? Esses são os três, digamos que são os mais consagrados, mais utilizados aí para estimar os parâmetros das distribuições. Observem aqui que não houve momento da máxima verossimilhança, né, devido à quantidade de dados. Tá? Então, ele estimou parâmetros para o método dos momentos, alfa e beta, não tem gama por ser Gumbel, tá? Isso é um detalhe também que eu sugiro que vocês estudem. E método dos momentos L também identificou aqui, né, outros parâmetros. Observem que o alfa e beta entre os momentos, né, entre os métodos, não é tão distante entre si, eles são até próximos. Entretanto, né, por vários estudos, né, várias publicações relacionadas ao assunto, né, de distribuição e estimadores de parâmetros, o método dos momentos L, geralmente, né, para a base de dados menores, ele consegue uma aderência melhor do que o método dos momentos convencional. Além disso, vocês podem observar aqui que surgiu uma planilha onde foram informados a probabilidade de ocorrência ou tempo de retorno, né? Para quem já estudou hidrologia sabe isso aqui. Aqui é o quantil de distribuição, ou seja, o quantil para aquela chuva, né? Para aquela chuva naquele tempo de retorno. O erro padrão identificado e o intervalo de confiança baseado, né, nos parâmetros estatísticos da amostra, da amostra que nós possuímos. Esse valor aqui, metro cúbico por segundo, ele provavelmente ele é um erro do sistema. Na verdade, aqui seria milímetros, tá, gente? Porque é um errinho aqui que aconteceu na programação lá, né? Eles acreditavam somente em vazão máxima, né? Mas também pode ser utilizado para precipitações sem problema algum. Vamos seguir. Mais à frente, ainda na aba Ajustes, agora em Teste de Aderência, nós podemos escolher a distribuição que nós queremos analisar. No caso aqui, eu peguei para, por exemplo, a de Gumbel, método dos momentos, tá? Um pouco diferente lá da aba Tabelas, né? No qual eu fiz momentos L. E aí eu identifiquei aqui os testes de aderência, né? Foram utilizados Kolmogorov e Smirnov, onde ele fala que aceita-se a hipótese, lembrando mais uma vez que não rejeita-se a hipótese, tá? A gente não aceita, na estatística a gente não aceita. Ou a gente rejeita ou a gente não rejeita a hipótese. Apesar de parecerem sinônimos, né, não rejeitar e aceitar, mas não são sinônimos, tá? Então, não rejeita-se a hipótese, tá bom? E aqui ele diz também que para momentos convencionais na distribuição de Gumbel, eu não rejeito a hipótese que os dados possuem aderência em relação a essa distribuição. Bom, observem que no ALEA a gente obteve uma série de dados e muitos outros, né, também podem ser observados nesse processo. Dentre eles, aderência da distribuição de frequência, análise da frequência,
cálculo dos parâmetros de distribuição pelos estimadores, né? O que são os estimadores? Os momentos lá, momentos L, máxima verossimilhança, os quantis de acordo com a probabilidade de ocorrência e inúmeros outros dados, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí com essa mini aula que eu dei aqui. Mini aula nada, né? 25 minutos já. Mas a ideia é que vocês executem os trabalhos aí, as tarefas. E caso tenha alguma dúvida, podem me procurar pelo e-mail. Pode ser pelo vinicius.marzal@hotmail ou ainda pelo vinicius.marzal@ifgoiano.edu.br. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.